Oi, pessoal. Eu sou a professora Liliane Fernandes, sou graduada em Matemática e Pedagogia, especialista em AE e Neuropsicopedagogia. Sou professora de Matemática e Física na rede privada no Colégio Objetivo e trabalho na Clínica Terapêutica Brilhar, sou assistente terapêutica do AE. E estou aqui hoje com vocês para compartilhar, por meio do IDES, essa disciplina maravilhosa que fala da neuropsicopedagogia relacionada à avaliação e à intervenção neuropsicopedagógica. Então, eu vou começar aqui trazendo uma citação lindíssima de Paulo Freire, e vou ler aqui para vocês, que diz assim: segundo Paulo Freire, constatando nos tornamos capazes de intervir na realidade, tarefa incomparavelmente mais complexa e geradora de novos saberes que simplesmente há de nos adaptar a ela. Ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os outros de forma neutra. Não posso estar no mundo de luvas nas mãos, constatando apenas. A acomodação em mim é apenas caminho para a inserção que implica decisão, escolha e intervenção na realidade. Então, nós, como professores, temos essa inquietação quando estamos em sala de aula para poder relacionar tudo o que está envolvendo essa sala de aula com o aprendizado do nosso aluno. E essa inquietação nossa, ela vem justamente de todo um contexto que nós temos dentro da sala de aula, Professores que estão engajados ali com todo o processo do ensino-aprendizagem do nosso aluno. E estamos aqui tentando relacionar todo esse processo para quê? Para que o aluno consiga aprender da melhor forma possível através da nossa mediação. E essas inquietações da aprendizagem, elas vêm sendo estudadas, vêm sendo desenvolvidas aí durante muito tempo. E hoje nós temos aí a questão da neurociência que está associada à neuropsicopedagogia para poder justamente nos ajudar em relação a isso. Essa neurociência que trabalha essa parte relacionada ao cérebro e que quanto mais nós consigamos entender sobre essa parte neural, nós vamos conseguir ajudar o nosso aluno a trabalhar todas as habilidades e competências que ele tem dentro das limitações dele, de uma forma que essas particularidades dele sejam cada dia mais vivenciadas e estejam enfatizadas e trabalhadas no coletivo com todos os outros. Então, a neurociência contribui justamente nessa questão do ensino-aprendizagem, veio justamente para poder associar a esse embasamento que nós temos que ter relacionado à nossa disciplina, para poder tratarmos aquele aluno na sua especificação e trabalhar essas habilidades que ele tem de forma bem compacta, de forma que ele consiga associar todo o conhecimento que está sendo trazido do externo para o interno da sala de aula e ele possa desenvolver essas habilidades de forma bem precisa. Então, quando a gente trabalha essa biologia cerebral, a gente trabalha dimensões cognitivas, emocionais, socioemocionais, as partes motoras também. E é isso que a neurociência nos ajuda a entender, que além daquela parte que a gente só observava de comportamento, bem por cima, nós temos alguns detalhes que precisam ser evidenciados. Por quê? Nós observamos quando estamos em sala de aula como professores, professoras, que tem alguns alunos que têm umas inquietações a mais durante a aula, tem uma parte mais travessa, talvez, que a gente possa chamar assim, aquela inquietação de estar uma tal de uma hiperatividade, uma ansiedade que não se acalma durante a aula, e você começa a ter um olhar diferenciado naquele aluno. Então, nós professores somos os primeiros investigadores em relação a isso, porque estamos ali o tempo todo em contato com o nosso aluno. E essa habilidade que nós temos nos faz entender como aquele aluno pode vir a aprender, como aquele aluno pode vir a colocar
toda aquela habilidade que ele tem, que às vezes, muitas vezes está escondida no medo que ele tem, porque ele acha que ele não aprende da mesma forma, ele acha que ele não desenvolve da mesma forma, porque ele tem uma dificuldade e às vezes fica até receoso, né, mesmo quando criança, em falar que não está entendendo, e ficar quietinho e recuado no canto. E nós, como professores, conseguimos identificar isso, conseguimos identificar essa diferenciação de comportamento e precisamos investigar isso de uma forma que venha a ajudar esse nosso aluno, porque nós sabemos que nós somos, né, a via para poder tudo isso acontecer, para que esse diagnóstico, para que essa dificuldade que esse aluno tem e está ali quietinha possa ser trabalhada de forma coerente e correta, e ele possa estar interagindo da mesma forma, porque as capacidades de todos, independente das nossas limitações, elas são transformadas a cada dia, né? Elas podem ser desenvolvidas a cada dia. Então nós temos que estar atentos justamente para tudo isso. E esse é nosso papel através dessa nossa profissão grandiosa e maravilhosa de poder estar em contato com essas pessoas e poder estar ali participando da formação de cada um. E o que é a neuropsicopedagogia? A neuropsicopedagogia é justamente a área que estuda essa parte do cérebro, é a parte que o neuropsicopedagogo ou o psicopedagogo se alia para poder estudar comportamento e, através desse comportamento, poder trabalhar justamente a questão da aprendizagem de uma forma mais precisa, mais lúdica, mais direcionada, mais dinâmica, para que possamos trazer esse conhecimento de sala de aula para o nosso aluno. Que é pensar em neuropsicopedagogia. Quando a gente pensa em neuropsicopedagogia, a gente pensa em relação ao cognitivo, a gente pensa em relação à psicologia, à parte emocional, a gente pensa em relação ao aprendizado que traz através da pedagogia. Então, quando a gente une a neurociência, que é o processo relacionado ao sistema nervoso, ao sistema do cérebro, quando a gente associa a pedagogia, que é o ensino-aprendizagem, quando associa a psicologia, que é relacionada ao emocional, nós conseguimos trazer para enfoque dessa criança uma solução, um trabalho que possa ser direcionado e esse aprendizado desse menino possa ser evidenciado. E é isso o nosso papel, né? Esse amor que a gente vivencia de estar trazendo alegria, porque quão confortável é para cada uma dessas crianças ou adolescentes que descobrem que eles são capazes de vivenciar tudo isso nas limitações dele, porque nós sabemos que nós somos limitados a todo instante. Então, a neuropsicopedagogia, ela trabalha toda essa parte do conhecimento, porque nós somos transformação a cada instante. Tudo que nós visualizamos, nós conseguimos ir armazenando ali no nosso cérebro. Então, tudo que aprendemos, tudo que vivenciamos é trabalhada de uma forma que vai ficar algum resquício em nós. E quando a criança vem de casa, hoje as crianças elas têm essa questão de vir para a escola muito cedo e relacionar tudo que ela vive do fora para dentro da sala de aula. E quando ela chega na sala de aula tem outro mundo interno, né, mas que tem partes externas, particularidades de outros colegas, coletividade. Então ele consegue avaliar que ele tem tanta coisa, tanta pergunta, tanto quero saber o porquê disso, por que o colega falou isso, por que o colega está fazendo assim, eu quero aprender dessa forma. Então tudo isso gera nele essa questão de às vezes ter uma ansiedade, mas que nós que estamos ali em sala de aula vamos saber conduzir tudo isso e vamos trazer isso para que ele se sinta confortável nesse aprendizado. A criança, ela já traz todo um conhecimento e toda uma bagagem de casa. Então, quando ela chega em sala de aula, que ela vai para a parte coletiva, ela quer absorver tudo que está ali também ao redor dela. E aí, esses estímulos externos que a gente tem, vai trazendo justamente essa vontade, esse desejo na criança e essa inquietação de estar sabendo tudo, de estar aprendendo tudo, de estar descobrindo tudo. E a partir disso a gente vê aí que temos a globalização e a questão das tecnologias,
que são, né, suportes que nós temos através de celulares, notebooks, computadores, smartphones, tudo que é voltado aí para o tecnológico que traz essa informação. E hoje as crianças, mesmo em uma idade bem pequena, já manuseiam tudo isso e já conseguem captar muitas informações. Então eles precisam explorar tudo isso, precisam trabalhar tudo isso. E para onde eles levam tudo isso, todas essas curiosidades? Justamente para essa interação em sala de aula com os colegas. E isso traz também justamente essa curiosidade do aprender, do desenvolver a partir de outras vivências, né? De outras particularidades que cada um dos colegas vão ter. E nós também temos aqui, ó, estímulos externos e desenvolvimento científico. Esse desenvolvimento científico nos ajudou bastante e tem nos ajudado bastante, justamente através desse estudo da neurociência, que trouxe uma visão diferenciada de uns tempos para cá, para nós que somos professores, para poder relacionar a questão de como a gente vai visualizar esse aluno na sua particularidade. Onde é que eu vou interagir com isso em relação ao meu aluno? Como é que eu vou trabalhar esse conteúdo de forma que ele possa absorver dentro das capacidades dele? Porque às vezes a gente detecta aquelas dificuldades de aprendizagem e a gente fica um pouco inquieto, um pouco sem saber como é que nós vamos trabalhar aquela inclusão daquele aluno, porque a própria parte da neuropsicopedagogia ela é inclusiva, o que está em cada um é importante, as suas capacidades elas vão ser trabalhadas juntamente com a capacidade dos outros e essa interação participativa faz esse crescimento dessa inclusão ser cada vez maior, como nós temos aí a questão da lei da inclusão desde 2015 e precisamos estar inserindo todos esses alunos de uma forma que as particularidades sejam vistas como totalmente normais. As diferenças não são mais diferenças, agora são igualdades que trazem o aprendizado complementado. E é isso muito interessante. Então, quando a gente vê esses estímulos externos, né, ficando cada vez mais aflorados, a gente tem essa vontade de estar buscando mais conhecimento e de estar interagindo com esses nossos alunos, justamente práticas mais precisas, mais direcionadas para poder trabalhar com tudo isso. Então essas diferenças, gente, elas são totalmente normalizadas, porque são particularidades específicas, então ninguém eu tenho que tratar, antigamente, né, não tinha a lei da inclusão, aí teria que excluir aquele aluno. Aí veja que tristeza, nós como professores, com o nosso amor que temos pela sala de aula, por cada pessoa que passa pela nossa vida, tendo que estar ali tratando um pouco diferente, né, vamos dizer assim. E que diferenças são essas? Se as pessoas, elas têm as suas particularidades afloradas e elas precisam ser trabalhadas da mesma forma, com a mesma visão, com o mesmo desejo de que eles vivenciem coisas iguais. Então esse é o nosso papel como professor, né, como educador e como mediador do conhecimento. Então nós temos essas demandas, né, as demandas que relacionam a neuropsicopedagogia, que veio nos ajudar a entender essa parte cerebral, essa parte cognitiva. Temos, como eu já falei, a questão da pedagogia, que é o aprendizado, que é justamente essa mediação que a gente faz todo dia em sala de aula. Temos a questão da psicologia, que trabalha a questão das emoções, né? Que tudo que nós vivenciamos está relacionado também às emoções, né? Está relacionado à parte que vai da nossa mente e vai para o nosso corpo também, que é a questão motora, que tem reações motoras que vivenciam, são vivenciadas aqui no nosso cérebro. E que coisa interessante que nós hoje estamos podendo ter embasamento sobre todo esse conhecimento e essa relação ficar cada vez mais próxima da realidade dos nossos alunos. Então, resumindo, nós temos essas três áreas: a neurociência, a psicologia cognitiva e a pedagogia. E temos as perspectivas. Quais são essas perspectivas? De nós alcançarmos a questão do social, do cognitivo e do afetivo.
o agregar dessas áreas nos dá um respaldo enorme e nós conhecemos o quê? Como podemos trabalhar essas dificuldades, como podemos trabalhar os transtornos que aparecem, né, de acordo com a sala de aula. Eu mesma tenho vários alunos que, quando você começa a tratar mais próximo com eles, começa a vivenciar o conteúdo, você consegue identificar essa complexidade que o ser humano traz. Mas que complexidade é essa? É uma complexidade particular, uma complexidade que precisa ser descoberta muitas vezes e que está ali ficou quietinha o tempo todo, né? Não teve essa busca mais assertiva para poder descobrir, desvendar como aquele menino pode aprender com mais facilidade, como aquela menina pode aprender com mais facilidade. E justamente essa parte dessas áreas que estão agregadas à neuropsicopedagogia, ela consegue que a gente trabalhe essa questão desse alunado de uma forma bem mais fácil para o nosso entendimento, para o alcance desse aluno poder vivenciar as mesmas coisas em coletivo, que esse é o nosso objetivo como profissionais da educação. Então, nós temos aqui que tudo que nós vivenciamos no nosso dia a dia, as questões emocionais, a questão do nosso desenvolvimento biológico, a questão de estímulos que nós temos durante todo um processo dos nossos dias, fazem com que essa complexidade seja muitas vezes difícil de ser desvendada, mas não é impossível, porque nós temos justamente todas as informações ao nosso favor, toda uma busca que nós podemos fazer a cada dia e tratar desse assunto na maior facilidade possível, por conta de quê? De um conhecimento, de um embasamento que nós vamos buscar ter, de um estudo mais apurado. E esse estudo mais apurado vai ajudar bastante a destravar, a desconstruir um mistério que muitas vezes está dentro do nosso aluno e nós nem mesmo sabemos o qual, mas quão grande é a satisfação de nós conseguirmos identificar isso e conseguirmos ajudar aquele aluno a se deslanchar. Sou da área de matemática, como eu falei para vocês, e tive uma época um aluno que eu detectei que ele tinha descalculia. Aí conversei com a coordenação da escola, com todo um processo da escola, né? Fizemos aquela abordagem ali, conversamos com a mãe, direcionamos o procedimento a ser feito e eu comecei a trabalhar a capacidade do aluno, não deixando ele de fora de todo o contexto da sala de aula de forma nenhuma. Eu inseri ele no contexto da sala de aula juntamente com todos os outros alunos. E isso foi um diferencial, porque ele se sentia importante, ele se sentia capaz de poder chegar ali naquele colega e poder trocar uma informação, trocar um conhecimento, de poder estar avaliando aquela questão e dizer assim, não, eu fiz assim, não, seu resultado deu quanto? Então foi muito gratificante, foi uma experiência assim para quem é da área mesmo, que você fica magnificada, né? Uma coisa magnífica com todo aquele processo que o aluno fez, que o aluno desenvolveu e toda aquela capacidade que muitas vezes está dentro dele, nas limitações dele, mas por medo, ele dizia assim, professor, eu não consigo aprender. Eu disse, consegue, dentro das suas possibilidades, assim como eu tenho as minhas limitações e possibilidades, nós vamos utilizar todas que eu puder com você e nós vamos conseguir. E depois que ele ficou 4 anos comigo, desde o 9º ano até a 3ª série do ensino médio, e eu consegui identificar quão grande foi o crescimento desse menino. Então, nós somos participantes ativos, é como lá segundo Paulo Freire falou, não podemos estar no mundo com neutralidade, porque nós temos que estar em sala de aula como pessoas ativas, pessoas que vão fazer a diferença, porque esse é o nosso papel, fazer essa diferença, transformar a vida daquela pessoa que está com uma barreira, que não está conseguindo romper aquela barreira, e a gente é justamente o condutor para que essa barreira seja um pouco rompida e que ele consiga
descobrir dentro dele aquela capacidade que estava guardada. Então, trabalhar com esse menino de descalculia naquela época, já tem uns 6 anos, foi de grande importância. Então, os pais, eles ficam assim, em êxtase de felicidade. Por quê? Porque a gente está conseguindo desconstruir algo que foi construído durante vários anos da educação. E olha que coisa assim que entristece um pouco, porque aquela capacidade daquele menino estava sendo escondida. E nós temos que tirar, é como se a gente tirasse assim o lençol de cima de algum móvel para poder descobrir o que é que está ali embaixo. E ali embaixo, ali dentro daquele menino, daquele coração, daquele interior, tem tanta coisa linda, tem tanta capacidade que vai lhe fazer construir esse conhecimento junto com ele, que vai lhe fazer melhorar, que vai lhe fazer aprender, porque nós somos eternos aprendentes em cada situação que a gente vivencia. Eu acredito vocês também, que devem ter vários aí já atuando na área, ou que já são da área, mas não atuam, mas já atuaram também. E você vai ver que todas essas situações que a gente vivencia é um crescimento enorme para a nossa parte, para a nossa profissão como pessoa e como profissional mesmo de sala de aula. E é enriquecedor tudo isso. Então, essa parte da neuropsicopedagogia associada à psicopedagogia, que também trata todo esse processo de acompanhamento, né? Hoje, muitos psicopedagogos que são colocados nas escolas, que trabalham nas escolas, que são direcionados por algumas escolas para poder levar os próprios alunos. Então, são de grande valia, de grande importância para esse tratar de sabedoria que nós temos a cada dia, né? Para esse crescimento dessa sabedoria. E olha que lindo é poder vivenciar tudo isso. Eu acho gratificante. Tenho também várias experiências ainda hoje com alunos também que têm um problema bem acirrado no cálculo, não é uma descalculia tão grave, mas a gente descobre aquela dificuldade e tenta trabalhar ela da melhor forma possível, assim como eu tenho alunos dislexos, assim como eu tenho alunos TDAH, assim como eu tenho alunos com autismo leve, com transtorno de ansiedade, que vai gerando também todo um processo de inquietação e de uma afobação, que eles acham que não vão conseguir aprender, não só na minha disciplina, mas em outras disciplinas. E como assim? Eu já estou trabalhando no AE, né? Sou assistente terapêutica e já trabalho nessa parte do AE, então já consegui desenvolver algumas técnicas que ajudam a trazer esse aluno de forma mais para próximo de mim e conseguir que ele entenda que dentro daquela capacidade dele ele vai conseguir e chegar no objetivo almejado, que é aquele conhecimento, que é aquela participação interativa que todos querem ter, porque um está falando uma coisa, o outro está falando outra, e a gente sabe que em sala de aula, né, é importantíssimo essa interação. E quando tem algum quietinho ali, a gente já fica preocupado com o que é que está acontecendo, porque nós professores que amamos esse ensinar, que amamos esse mediar, acreditamos que essa quietude, muitas vezes, ela nos deixa entristecidos. E como Paulo Freire disse, aquela inquietação de você estar vivenciando e decidindo mudar e decidindo trazer algo diferente é maravilhoso. Eu tenho certeza que todos vocês têm vivenciado ou já vivenciaram isso. Então, o cérebro, gente, ele tem várias possibilidades. Ele pode ser mudado, né? Desde quando você nasce até um processo que você está aí na fase já envelhecida. Ele tem mudanças significativas, mais aceleradas em um certo tempo e tão menos aceleradas em algum outro tempo, mas pode ser transformado através de tudo que é estimulado. Por isso que existem diversas formas de aprendizagem e a gente tem que aprender diversas formas também de trazer esse aprendizado para o aluno. Esse é o nosso papel como mediadores do conhecimento.
como pessoas que estão ligadas à educação e vamos fazer parte da vida daquele menino por um período, às vezes por vários anos, como eu já tive alunos que eu fiquei Fundamental 2 todo, ensino médio todo, e trabalhei com eles um tempão, então tudo aquilo ali vai sendo aplicado, o seu conhecimento na vida daquele aluno, e ele vai levar essa bagagem para onde ele for, assim como nós trazemos bagagem de vários outros professores que participaram da nossa vida na parte do Fundamental 2, do ensino médio, e até na parte do Fundamental 1, que a gente tem várias lembranças aí, que é justamente onde a gente está naquela descoberta do ler, do escrever, então isso vai nos encantando, né, a cada dia, e aí a gente vai trazendo essa bagagem linda e vai fazendo com que tudo isso se torne uma história significativa, que é esse justamente o papel da educação. Então, quando a gente fala dessa questão de mudança significativa, segundo o Cajal, ele dá aqui um parecer bem interessante. Então, segundo o Cajal, somos quem somos por causa daquilo que aprendemos e daquilo que lembramos. Então, somos o que aprendemos e somos o que lembramos. Quantas lembranças, quanto aprendizado nós não trazemos nessa nossa bagagem de estudo e quantos ainda não iremos colocar dentro dessa bagagem de estudo. E isso aqui é significativo. Então, o cérebro, né, através de todo esse processo, de toda essa interação que nós temos, que nós buscamos entender, das dificuldades que cada aluno tem de aprendizagem, nós tratamos essa parte inclusiva. E essa parte inclusiva, ela é de real importância para a nossa vida e para a vida do mundo, para a vida de tudo o que acontece dentro da própria casa do menino, dentro da própria escola, na própria comunidade e de uma forma global. Então, ele vai aprender isso em todos os locais. Ele vai ter absorvido isso e vai trazer isso de uma forma para a vida dele em todos os sentidos, porque ele entende que dentro das limitações dele, ele é importante, ele pode vivenciar tudo aquilo. Então, nós vamos ver. Quando a gente vai para o aprender, nós sabemos que nós temos essa parte externa, que traz informações, que traz interação. E essas todas as informações, elas vão sendo alojadas aqui no nosso cérebro. Elas vão sendo transformadas em conhecimento através da nossa memória a curto prazo, através da nossa memória a longo prazo, até chegar na parte onde eu absorvo tudo e deixo guardado, que é a parte finalizatória do aprendizado. As questões de memória de curto prazo são vivenciadas na parte daquela pequenininha, de um tratamento de informações que nós temos e que às vezes aquela parte ali do trabalho, dessas informações da memória do trabalho, vão sendo selecionadas. Algumas mais interessantes, outras não, como nós sabemos, algumas que nos chamam mais atenção, outras que não chamam tanto, e que vão sendo decodificadas aqui na nossa mente e vão se alojando na nossa memória. Eu vou trazer um videozinho que vai falar justamente sobre isso com vocês. Vamos lá? Oi, tudo bem? Aqui é a Ana. Hoje eu vou mostrar uma animação que explica em detalhes como é que é o processo de aprendizagem dentro da cabeça da gente. Durante o processo de aprendizagem, a gente usa basicamente duas partes da memória. A primeira delas é a memória de longo prazo, que é a memória que contém as coisas que a gente já sabe. A segunda é o que a gente chama de memória de trabalho. O que essa figura está mostrando aqui é que a memória de trabalho é bem pequenininha frente à memória de longo prazo. Ou seja, nós temos um limite aqui para raciocinar, porque é na memória de trabalho que nós raciocinamos e aprendemos. E como que isso funciona? Todos nós estamos imersos num ambiente externo. E esse ambiente ele provê alguns estímulos através dos nossos sentidos. Esses estímulos vão cair na memória de trabalho, em forma de informações novas. Essas informações novas, elas funcionam como uma espécie de imã que vai atrair
informações que já existem na memória de longo prazo e que estão relacionados a essa informação nova que chegou. Assim, juntando essas duas informações aqui, a nova e a que já estava na memória de longo prazo, eu começo a fazer ligações entre elas, conexões. E à medida que eu faço uma conexão, essa conexão é armazenada na memória de longo prazo. Cada vez que eu repito esse processo, a minha conexão fica mais forte e mais forte, até que um dia ela fica tão forte que ela fica fixa na memória de longo prazo e a gente passa a ter essa nova informação como um conhecimento adquirido. Então, o que essa animação mostra para a gente? Primeiro, mostra que a gente precisa de estímulos externos para aprender. Esse estímulo externo pode ser um professor, pode ser o meu contato com o meio ambiente, com uma comida nova, pode ser um livro. Outra coisa que essa animação mostra é que a gente tem uma limitação bastante severa na nossa capacidade de aprender de uma vez só. Então, a gente deve respeitar essa limitação aprendendo um pouco de cada vez. E, além disso, a gente também tem que repetir o processo de fazer a conexão entre a informação que já está na memória de trabalho e a informação nova algumas vezes, para que essa conexão fique forte o suficiente para passar a fazer parte da memória de longo prazo, para ser facilmente recuperada da memória de longo prazo. Ficou claro? Se não ficou, deixa sua pergunta lá embaixo do vídeo. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Quando trabalhamos todas essas informações que foram vistas no vídeo, nós observamos que nós temos essa bagagem de informações que são o contato entre os neurônios e trazem justamente esses estímulos que fazem a gente absorver todo o aprendizado. E essa sinapse, que são chamadas de sinapse, que é o contato entre esses neurônios, faz com que a gente consiga absorver de forma bem maciça, né? Bem firmada esse conhecimento. E esse conhecimento fica alojado aí dentro do nosso cérebro. Então, essas sinapses, elas trazem relação de informações que se alojam na nossa memória de longo prazo. Então, em algum momento, quando você for perguntar para o seu aluno, ele vai dizer assim: a resposta é essa, professor, a resposta é essa, professora. Por quê? Porque o aprendizado dele ficou firmado dentro da memória de longo prazo. Então, quando a gente aprende que nós temos que encontrar técnicas que, diante de cada dificuldade de aprendizado do aluno, faça com que ele memorize aquilo, porque diante de cada uma das dificuldades nós temos técnicas diferentes, de acordo com cada idade nós temos técnicas diferentes que vão trazer justamente esse conhecimento apurado. E esse conhecimento que vai ficar inserido no aluno, assim como ficou inserido a vida toda em nós e continua sendo inserido através dos nossos estudos. Então, essas sinapses, que é justamente o contato entre esses neurônios, que são estimulados e ativados através das nossas técnicas, que nós utilizamos em sala de aula, das dinâmicas, de jogos, de todas as coisas que nós fazemos para toda a interação individual e coletiva, então ela vai trazer justamente esse aprendizado, essa aprendizagem que o aluno vai firmar e vai estar levando aí para uma vida. Diante de tudo isso, nós temos a questão da plasticidade neural. Essa plasticidade é justamente a facilidade que nós temos entre o contato dos neurônios para poder a gente estar absorvendo várias coisas. Então, essa plasticidade justamente ajuda a essa interação de vários conhecimentos que são absorvidos, e esses conhecimentos vão ficando guardados. É como se fossem gavetas, e essas gavetinhas vão sendo abertas a cada instante quando alguma coisa for perguntada, quando algum conteúdo for trabalhado, quando o aluno disser: ah, esse joguinho é esse raciocínio lógico porque a gente trabalhou isso, a gente está trabalhando esse conteúdo, né, professor? Então a gente vê que toda essa plasticidade faz com que a gente aloje muita coisa na nossa mente, e isso é muito bacana. Vários aprendizados são adquiridos através disso. Então, quanto mais nós entendemos a questão do cérebro,
nós conseguimos encontrar mais formas variadas de mediar esse conhecimento, de ensinar o nosso aluno a trabalhar aquela capacidade dele, a interagir com os outros a partir do próprio raciocínio dele. E o mais bacana é isso, né? Na área de matemática que tem muito raciocínio lógico, então tem alunos que falam assim para mim: professora, eu posso resolver desta forma? Eu posso resolver daquela forma? Por quê? Porque você observa que cada um tem uma visão de interpretação e chega num contexto que vai ter o raciocínio coerente e correto para chegar naquela resposta. Então a gente fica gratificado por isso. E é a partir daí que a gente pode também explorar a forma de trabalhar outras capacidades nos outros alunos. Então pode exemplificar e pode ampliar aquilo que está sendo trabalhado de diversas formas. Então nosso papel como professor é justamente, inicialmente, trazer essa investigação. Então, quando o aluno chega nas nossas mãos, a gente vai estar ali cada vez mais voltado para essa investigação, para esses detalhes minuciosos que muitas vezes passam desapercebidos ou passaram desapercebidos. E nós podemos aí, através de todo o nosso conhecimento, encaminhar esse aluno, trazer a facilitação desse entendimento, o porquê que está acontecendo isso comigo. Porque às vezes eles falam: ah, mas o coleguinha conseguiu, a coleguinha conseguiu, e por que eu não consigo? Então fica essa interrogação na cabeça de cada um deles. Quantos você não ouve dizendo: eu não consigo, mas eu não consigo? Eu digo para os meus alunos a vida inteira: você pode não conseguir aprender matemática como eu, como coleguinha tal, como a coleguinha tal, mas você vai conseguir aprender da sua forma. Você vai conseguir aprender na sua capacidade. E é isso que ele tem que entender. Ele não pode forçar a ser o que ele não é. Ele não pode querer ser o coleguinha A, o coleguinha B, o coleguinha C. Não, ele tem que ser ele. E ele tem que acreditar nele. E esse é o nosso papel, fazer o nosso aluno acreditar nele. Porque quando nós acreditamos em nós, a nossa segurança nos traz um deslanchar, um desenvolver incrível. Tiramos por nós quando estamos aqui estudando, quando estamos aprendendo, quando estamos interagindo algo novo. Como é gratificante a gente dizer assim: eita, que coisa linda, eu estou falando sobre isso e isso me trouxe tal conhecimento e eu consigo resolver essa situação dessa forma. Eu estou aqui estudando e consegui resolver essa questão através daquela explicação, através daquela dinâmica que foi feita em sala de aula, independente de qual área, de qual disciplina esteja sendo trabalhada. Então é isso que o nosso aluno, ele espera, ele anseia dentro do interior dele, mesmo que ele não consiga passar toda essa inquietação, porque a depender da idade ele não tem noção de muitas coisas, mas ele sabe que tem alguma coisa. E por que eu não sei isso, Pro? Não, Pro, isso aqui é o quê? Então, na clínica mesmo, eu tenho alunos de diversas faixas etárias de idade, uns que estão sendo praticamente pré-alfabetizados por conta que não conseguem aprender totalmente as letras, não conseguem, quando falam a palavra, escrevê-la de forma bem rápida e prática. E eles perguntam assim, quando eu falo: vamos descrever tal palavra, mas começa com que letrinha? E aí a gente usa todo um processo de dinâmicas, de joguinhos que eu tenho lá disponíveis para mim, para poder eu trabalhar com ele esse conhecimento das letras. E através do conhecimento das letras, eles vão conseguir desenvolver o completar de cada palavra, né? As figuras que são trabalhadas, essa figura começa com letra tal, então é a mesma letra. Então, essa descoberta que eles fazem, e eu falo a letra S, me diga uma palavra com a letra S. A S pode ser de Sala, S pode ser de Sandra, que é minha tia, S pode ser de sapo. E aí ele vai desenvolvendo coisas que você fala assim, lembrou de coisas que estão bem anteriores, lembrou de pessoas que passaram pela vida deles que estão com aquela letrinha,
que o nome começa com aquela letrinha. E você vai descobrindo que aquilo ali vai ficando aprimorado na mente daquela criança, através daquela dificuldade que ela ainda está tendo. E aí são trabalhados para cada faixa etária de idade, para cada dificuldade, como eu falei aqui, jogos diferentes, técnicas de raciocínio lógico diferentes, que pode ser a parte numérica, mas pode ser também a parte relacionada a palavras. Você desenvolve o mesmo jogo para diversas áreas, você pode adaptar. E essas adaptações, gente, elas são incríveis, porque essas adaptações nos ensinam a trabalhar coisas que a gente muitas vezes não estava acostumado a trabalhar. Coisas que até nós próprios estávamos acomodados. Mas quando chega, né, toda essa diversificação na nossa frente, aí começa a despertar esse desejo de aprender, esse desejo de descobrir. E esses desejos que estão em nós, eles fazem cada dia mais diferença na vida das pessoas que estão fazendo parte dela, que é o nosso alunado. Então, nós como professores precisamos ter essa inquietação de desenvolver dentro de nós esse desejo, essa paixão e esse amor por essa descoberta, por cada dia evidenciar isso e a criança se sentir segura que você está ali inteiramente disposto a trabalhar com ela, a vivenciar com ela, a chegar junto com ela naquele conhecimento, naquela interação individual ou coletiva. E a partir daí, de todas essas informações que a gente tem em sala de aula, que a gente direciona, chama pai, conversa com a coordenação da escola, e aí eles vão procurar justamente aquele profissional específico para fazer os testes, para identificar qual é o grau daquela dificuldade, qual é o tipo de dificuldade de aprendizagem que aquele menino tem, que déficit é aquele que está acontecendo para que ele não esteja desenvolvendo tão bem aquele processo ali do ensino-aprendizagem. E aí nós vamos para a parte que vem para avaliação. Avaliar é fácil? Nunca será. Não tem receita. Você também não pode observar o seu aluno e dizer assim, não, totalmente isso que ele tem. A avaliação, ela é sempre continuada. Então, pode aparecer diversificações de situações que levam você a desencadear para outro pensamento. Então, por isso que tem que ser continuado, por isso que tem que ser observado, por isso que tem que ser relatado, para poder facilitar cada vez mais a nossa forma de trabalho e a nossa forma de levar a mediação desse conhecimento para o menino, para a menina. E é isso que justamente a avaliação nos traz. Esse modelo que não é pronto, que a gente não precisa ficar preocupado com eu tenho que fazer dessa forma, eu tenho que fazer dessa. Às vezes o aluno aprende o mesmo assunto dessa forma, no outro você vai explicar da outra e você vai avaliar eles na forma que eles aprenderam, com o contexto todo abordado por eles, com tudo que eles participam, com as perguntas, com a interação, com a inquietação dele tá dizendo para você assim, mas eu quero entender isso. Me ajuda a entender isso? Então, nas entrelinhas, eles pedem isso pra gente. Nos ajuda a entender isso? Então, a avaliação ela é continuada. Quando os alunos são direcionados para psicopedagogos ou para neuropsicopedagogos, então justamente vão ser feitos esses testes, vão ser tratados através de entrevistas, através de coisas que se relacionam a poder entender que dificuldade, de onde foi que veio aquela dificuldade. Então é feito a anamnese, por exemplo, é uma das formas, né, de orientação para poder chegar num diagnóstico, para chegar num processo de entender de onde partiu aquela dificuldade ou por que que o aluno tem aquela dificuldade. Então é feito um questionário justamente com a família, né, com os pais principalmente, para poder, ou com quem a criança convive desde pequeno, para poder entender todo o processo
até a gente conseguir chegar na dificuldade daquele aluno e como podemos tratar essa dificuldade. Então, o bom da avaliação é isso, porque você tem diversas formas para avaliar, diversos contextos que são significativos e tudo que o aluno traz de bagagem, ele precisa ser trabalhado de forma com importância. A própria matemática tem uma vertente dentro dela que é chamada da etnomatemática. E a etnomatemática, ela nos ensina a trazer toda a bagagem do aluno e dar importância a toda essa bagagem, porque é o que o aluno traz de primitivo, vamos dizer assim. E a partir dali, a gente vai trabalhar aquele primitivo e vai fazer com que aquele primitivo se expanda, cresça, que ele evolua. E é justamente isso, a partir daquele conhecimento que o aluno já traz, nós vamos poder pontuar como é que eu vou poder trabalhar com esse aluno. Como é que eu vou poder ajudar esse aluno através disso que ele já aprendeu? Então, o que é que eu vou pegar dessa vivência dele e poder trazer para a sala de aula, e a vivência dessa sala de aula vai concretizar todo esse aprendizado. Então, é muito importante que a gente não descarte nada que venha do aluno. A gente tem que pegar todo esse conhecimento e tem que transformar esse conhecimento em vida de desenvolvimento escolar. E esse desenvolvimento escolar, esse desenvolvimento de conhecimento, ele depende de mim, ele depende de vocês, depende de nós que estamos ali, nos possibilitando a estar nesta posição de chegar com conhecimento, de trazer esse conhecimento, de levar esse conhecimento, de mediar esse conhecimento e de fazer com que aquele aluno se sinta importante, se sinta capaz de vivenciar aquilo tudo e que ele possa se fortalecer e que possa expandir esse conhecimento para onde ele for. Então, esse é o nosso papel de professores, educadores. Então, nessa entrevista, gente, nós temos aqui, os relatórios, né? Então, esses relatórios, eles vão fazer o quê? Eles vão nos trazer dados e esses dados vão facilitar a nossa intervenção. E aí onde chega a intervenção. O que é que nós vamos fazer para poder trabalhar essa dificuldade pontuada aqui, nesse todo relatório que eu consegui trazer da dificuldade do aluno? E aí nós vamos descobrindo aos poucos. Tem a EOCA, que é a entrevista operativa centrada na aprendizagem, que também é uma entrevista voltada para o foco da aprendizagem, porque a partir dela você vai conseguir identificar onde é que eu vou, onde é que eu vou aplicar, como é que eu vou aplicar esse conteúdo para o menino conseguir entender, para a menina conseguir entender o que é que está sendo embasado. Então, quando a gente chega nesse processo, a gente chega onde a gente queria, né? A intervenção. E aí o professor vai, através da ajuda do neuro, do psico, compreender como é que vai ser trabalhado, como é que vai ser o acompanhamento daquele aluno, como é que vai ser vivenciado esse conhecimento. E a neurociência nos ajuda muito a entender isso, porque nós entendemos que cada um pensa de uma forma, que cada um aprende de uma forma, que cada um lida de uma forma com cada situação. E é justamente isso que precisa ser praticado na inclusividade que nós temos trabalhado a cada dia no mundo e principalmente dentro da sala de aula, que é essa diversidade cultural, que tudo que é trazido para lá tem importância, tem significado, tem um embasamento teórico a partir de tudo isso que é vivenciado, e a partir disso, né, são feitas as questões dos estudos científicos, e as tecnologias vêm nos ajudando a pegar tudo isso e trazer para nós, trazer para a nossa sala de aula, trazer para o nosso aluno. Aí nós temos os modelos de avaliação, que podem ser investigativa,
que pode ser diagnóstica e que pode ser relacionada a um aconselhamento, a uma orientação, né? Porque geralmente nós, como professores, chegamos e dizemos assim: olha, eu aconselharia, ó, a senhora coordenadora, senhor coordenador da escola, a orientar o pai de tal aluno, de tal aluna, para poder fazer para encaminhar para um profissional específico, para poder fazer uns testes, porque eu estou identificando que está acontecendo isso dentro da sala de aula em relação a tal assunto que eu apliquei, a tal assunto que a gente explanou, que a gente vivenciou, a tal dinâmica que eu fiz, e eu consegui fazer algumas observações e algumas pontuações em relação a isso. Então, nós somos o foco principal inicial dessa investigação para chegar nesta avaliação e, a partir dessa avaliação, esse profissional trazer esse conhecimento para nós e poder nos orientar em relação a como trabalhar com esse aluno. Então, o bom disso, gente, é que a gente não precisa ter como é que eu posso dizer? Uma prova pronta, né? Uma receita pronta e ter que seguir aquelas regrinhas específicas, não. Nós vamos poder vivenciar tudo o que nós temos de conhecimento e vamos poder aprender muito mais e colocar isso em prática. Então, graças a Deus que nós temos todo esse processo que vivencia através da neuropsicopedagogia para trazer todas essas dúvidas, inquietações que tínhamos há algum tempo atrás e hoje estão sendo desconstruídas, estão sendo trabalhadas para trazer um conhecimento específico em cada área e a gente poder ajudar quem precisa. Porque muitas vezes até na nossa própria casa temos essa dificuldade e muitas vezes não sabíamos ainda como trabalhar. Mas esse nosso estudo bem específico, essa nossa busca do aprender, de estar aqui evidenciando todas essas situações diferenciadas, vai nos abrir um leque de conhecimento e esse leque vai se perpassando de pessoa para pessoa, de aluno para aluno, de vivência para vivência e vai se expandindo de uma forma linda, de uma forma que a gente pode fazer parte desse crescimento dessas pessoas e é muito gratificante. Então, que a gente possa entender tudo isso. E tudo isso envolve uma questão de quê? Envolve uma questão emocional, envolve uma questão afetiva, envolve uma questão que desenvolve dentro de nós um amor diferenciado pelas particularidades, por aquele contexto coletivo. E aí onde a gente vem para o coração. E eu acho essa parte magnífica, porque tudo que a gente faz com amor, transborda amor. Transborda uma segurança que o aluno quer estar chegado a nós, que o aluno quer estar perto de nós, que o aluno se sente bem em nós. Então, que nós possamos fazer as coisas com esse coração, com essa afetividade, porque tudo que você ensina com amor, ele vai receber com amor. E vai ficar dentro dele, de alguma forma, aquele conhecimento, aquela situação vivenciada através daquele contato que a gente tem com o aluno, ele nunca vai esquecer. Então, o coração, ele trabalha a emoção e a ação. Então, que a gente possa se emocionar e que a gente possa colocar essa emoção em ação e transformar a vida de cada um dos meninos. Que essa intervenção, que essa avaliação que traz essa intervenção, através desse pouco que nós estamos estudando aqui, possa despertar em nós esse desencadear de busca maior, de um contexto maior, para poder eu ajudar de forma maior e melhor quem precisar. Então eu fico gratificada de poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco das minhas experiências, porque é lindo quando você trabalha com eles e depois dessa pandemia a gente sabe que as coisas estão bem diferenciadas e nós, por exemplo, não podemos estar aí no IDS
compartilhando no presencial de todo esse conhecimento, de toda essa interação que seria bem mais massificada, bem mais interativa, né? Eu gosto muito desse contato. E eu tive que parar um pouco, nós tivemos que parar um pouco com os atendimentos presenciais na clínica. E quando retornamos há uns meses atrás, eu tive uma das alunas que chegou e disse assim: Pro, eu estava com 1 milhão de vezes de saudade de você. Então você consegue identificar que o aluno lembrava de você, que aquela pessoinha que você estava acompanhando está absorvendo tudo de você. E eu perguntei para ela: e você gosta de mim assim? Muito. Eu consigo aprender muito com você. A gente faz umas dinâmicas muito interessantes e eu fico lembrando das dinâmicas, e quando eu chego no meu conteúdo da sala de aula, eu consigo dizer para outra professora como foi que eu aprendi. Então, gente, isso é de suma gratificação. É de um valor incomparável, né? É aquela historinha do fofurômetro que tem na gente, né? Chega e explode de tanta felicidade. E o vivenciar o AE é justamente isso. É você viver essas coisas diferenciadas do seu contexto como pessoa, né? Quando você não tem nenhuma dessas dificuldades, e você poder entender que aquilo ali completa sempre algo dentro de você, porque o aprendizado é um complemento continuado, você nunca vai parar. E é lindo viver tudo isso. E a cada semana que eu estou lá, a cada horário que eu tenho com eles, eu posso vivenciar isso. E eu sei que em sala de aula, agora não, que nós estamos um pouco distante dos nossos alunos ainda, mas quando a gente está ali, né, no presencial mesmo, a gente consegue lidar com maior facilidade, se achegar mais naquele aluno. E a gente vê que aquele aluno, ele tem uma segurança tão grande que tudo ele vai até você para perguntar, ele vai lhe questionar, ele vai dizer: aqui tá certo? Fui bem? Consegui chegar no resultado? E olha que coisa linda. Então que nós possamos viver essa paixão, porque essa paixão que vem de dentro do nosso coração, ela traz a emoção do nosso ensinar, ela traz a emoção do nosso mediar, e ela traz a transformação verdadeira na vida dos nossos alunos. E eu vou deixar para vocês um vídeo falando justamente dessa parte socioemocional. E vocês vão refletir e nós finalizaremos o capítulo da nossa aula de hoje, tratando essa emoção e esse desejo de poder viver as particularidades e as diversidades numa igualdade sem igual, numa igualdade que perpassa o nosso desejo de alegria e de felicidade, numa diversidade de total igualdade. Então, deixo aqui as minhas considerações finais e o meu agradecimento. E em breve estaremos na nossa aula online. Até lá, se cuidem e fiquem na paz. Hey!